Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nessa série onde caminhamos e conversando sobre o medo, é interessante quando nós falamos com as pessoas que temos medo de alguma coisa, preste bem atenção. Geralmente, quem está do outro lado nesse processo de abordagem, se a pessoa não tiver medo, essa pessoa tem uma reação extremamente assustadora. E ela olha para você e diz assim: eu não acredito que você tem medo de barata. Porque na perspectiva da pessoa, na mente daquela pessoa, ninguém pode ter medo de barata, porque ela não tem medo de barata. Há pessoas que você diz assim: olha, eu tenho medo de elevador. Na verdade, não é um medo do elevador em si, meu medo talvez seja de ficar em ambiente fechado. Talvez seja um sentimento claustrofóbico. E a pessoa diz assim: eu não acredito nisso, o elevador é tão simples, você entrou, saiu, subiu, desceu, tá tudo certo. Porque os nossos medos, eles são sentidos e percebidos apenas por nós. E guarde o que eu vou te dizer, o processo de medo, ele é tão forte e ao mesmo tempo tão dinâmico, que você tem uma capacidade de aderência ao medo tão forte, que você sequer resolve, você sequer tem a ousadia de refletir mais profundamente e reavaliar o seu medo. Tipo, o tamanho da barata, a inofensividade de uma barata. Mas é importante que também a pessoa que está ao seu lado entenda que este é o seu medo. Então, o medo é um processo autossabotador. O medo, ele é um processo autolimitador. E eu gosto muito quando eu vejo os pássaros. Ele está num chão firme, numa galha, ele está numa árvore, ele está num lugar. Um galho de árvore, em cima de alguma coisa, mas ele resolve bater as asas. Observe que bater as asas não é tão fácil, é enfrentar o vento, é se expor. Mas voar significa ousar. Voar significa vencer o medo, abrir as asas. Voar significa sair do chão, arriscar. Por isso, eu preciso entender que a vida só acontece quando eu saio do chão, quando eu abro as asas. E às vezes, no processo para a tentativa de vencer o medo, você se auto-sabotando e limitando, você vai dizer coisas para você que vai alimentar o seu medo e vai desassistir aquilo que você já vinha preparando como um antídoto anti-medo. Você já sabe, nós já falamos que você não pode perder o medo, você precisa do medo. O medo é essencial para a vida, para a sobrevivência. O medo é essencial para proteger a vida. Mas nesse processo de autossabotamento e autolimitação, você vai chegar e vai se deparar com mas boas questões acerca do seu medo. Você vai ter boas desculpas no seu medo. Olha, você não pode por causa de. Olha, você não vai por causa de. Apesar de todas essas questões, enfrente o seu medo. Avalie, lute. Eu gosto muito da cena. Eu projeto essa cena, o profeta Jeremias. Jeremias, ele é apresentado na Bíblia num processo da primeira visão da experiência dele com Deus. Lá no capítulo 1, o livro apresenta ele dizendo que é Jeremias, filho de Uquias, que era de um processo da linhagem sacerdotal. E é interessante que fala da terra que ele estava e tudo isso. Diz que a palavra de Deus foi a ele. E interessantíssimo quando no verso 4 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Então Jeremias começa a narrar a palavra de Deus que foi a ele. E a palavra de Deus foi a ele, o verso 5 diz assim: Jeremias, antes do ventre da sua mãe eu te conheci. Olha, antes de saísse do ventre, eu te santifiquei, separei as nações, eu vou te enviar como profeta. O verso 6 diz assim: então disse eu, Senhor Jeová, eu não posso ir porque eu não sei falar, porque eu sou uma criança, sem falar eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, por onde quer que eu te enviar irás. E tudo que eu te mandar, tu irás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de
Jeremias e diz: Jeremias, eis que põe as minhas palavras na sua boca. O que eu gosto desse texto? Bom, eu gosto desse texto, a estrutura que Deus dá para equilibrar a vida de Isaías. É como se Deus dissesse: Jeremias, você pode ter toda a leitura correta acerca de si mesmo. Claro que você não sabe falar, mas veja bem, eu que te fiz, então se você não sabe falar, eu vou colocar a fala na sua boca, tome aqui. Olha, se você acha que você está debaixo do domínio do medo, você tem que usar o medo como um reconhecimento de suas limitações. E, gente, que coisa fantástica. Jeremias, você quer saber mais do que eu? Você disse que não sabe falar e fui eu que te fiz. Antes do ventre da tua mãe eu te conhecia. Eu não te chamei porque eu descobri que você sabe ou não sabe falar. Eu te chamei porque eu já sabia que você não sabe falar. Gente, para vencermos o nosso medo, os medos que nós temos, para vencer esse processo autossabotador, autolimitador, nós precisamos acreditar naquilo que Deus diz a nosso respeito. E para vencer esse medo, eu preciso tirar os meus pés do chão. Eu preciso abrir as asas. Abra as asas para vencer o seu medo e reconheça que nem todo mundo vai entender o seu medo, mas você precisa entender o seu medo. E você precisa respeitar o seu medo, mas você precisa, sobretudo, atacar o seu medo, vencer o seu medo e dizer: Senhor, o meu medo é forte, nesta área ele é mais forte do que eu, mas o Senhor é mais forte do que eu, do que o meu medo. O que eu tenho medo não é o medo do outro, e o medo do outro não é o meu medo, mas o meu Deus é meu Deus e é Deus do outro. Senhor, obrigado por essa série de gotas. Peço ao Senhor de maneira especial, visita cada irmão, cada irmã, que traz no coração o desejo de vencer os medos. Eu conto com a tua ajuda, Senhor, porque enquanto eu gravo essa série, eu venho descobrindo mais e mais medos que eu preciso vencê-los em nome de Jesus. Amém.